Olá, bem-vindos, bem-vindas mulheres, bem-vindos. Boa noite para você que chegou aqui no nosso Instagram do Voo e Borboleta. Estamos aqui para mais uma live de quinta-feira. E para você que já nos acompanha pelo Voo e Borboleta, seja muito bem-vindo. E também para você que está assistindo essa live e talvez não saiba o que é o movimento Voo e Borboleta. Hoje eu quero começar falando um pouco do que é o Voo e Borboleta para mim, na visão Dani de Voo e Borboleta. Então, para mim, Voo e Borboleta é um movimento de mulheres que visa trazer liberdade. E que liberdade é essa, Dani? A liberdade é a liberdade que Cristo já conquistou na cruz para nós. É aquilo que está disponível para mim, para você. Essa é a liberdade. E eu gosto muito daquela passagem da mulher samaritana, que ela tem aquele encontro incrível e poderoso com Jesus. E quando aquele encontro acontece, gente, simplesmente ela olha para Jesus e fala: eu vou contar para todo mundo o que aconteceu. Então eu vejo que o Voo e Borboleta ele tem muito disso. Quando nós mulheres, nós recebemos algo maravilhoso, nós experimentamos algo maravilhoso, a gente quer contar para todo mundo. A gente quer contar para nossa amiga, a gente quer contar para nossa mãe, a gente quer contar para todo mundo. A gente quer que todo mundo também experimente. E eu acho que aí que existe algo muito parecido com o Voo e Borboleta. Por quê? Porque o efeito borboleta, ele é isso, né? Ele é uma sucessão de coisas que acontecem, né? São situações que acontecem e que quando acontece um bater de asas, quando acontece algo, outras vão acontecendo. Então, por que eu comecei essa live hoje falando isso? Porque se você já quer começar a bater suas asas, você pode aproveitar e ir nesse aviãozinho aqui embaixo, e você já pode clicar nesse aviãozinho, e você já vai estar batendo as suas asas. Mande essa live de hoje para quantas mulheres você puder. Vamos fazer esse efeito borboleta acontecer agora. Vamos levar essas verdades que transformam as nossas vidas de maneira simples e muito poderosa. E é isso aí. Então, nós estamos aqui para mais uma live da série Mantenha-se Livre, porque nós entendemos que nós podemos nos manter, nós vamos exercitar essa liberdade. E nós já falamos sobre ofensa, já falamos sobre a ira, né, a raiva, já falamos também sobre comparação, inveja e vários outros sentimentos. E hoje nós vamos falar sobre medo. Esse assunto, gente, que tem tanto a ver com esses dias que a gente está vivendo, né? E eu tenho prazer hoje de convidar a pastora Mari Lugarini, que é minha amiga maravilhosa e que hoje vai estar aqui para a gente compartilhar muitas verdades sobre esse assunto, né? Eu até brinquei que eu conversei com ela um pouco e a gente falou: meu Deus, tem muita coisa para mergulhar nesse assunto, e eu tenho certeza que a gente vai trazer um olhar novo para você. Então eu vou chamar aqui, já vou chamar a Mari, que ela já está aqui. Vamos lá, o som aqui. E é isso aí, vamos lá, gente. Oi! Uhul! Eu tô muito feliz, Mari, obrigada. Eu agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite, né? Vamos transbordar, né? Eu entrei já falando um pouco do efeito borboleta,
né? Que uma mulher, ela não consegue viver e experimentar algo muito bom sem contar para quem ela ama, né? Sem querer espalhar isso. E a gente também trocou algumas ideias aqui um pouquinho antes, né, Mari? E a gente percebeu que esse assunto, ele, além dele estar muito pertinente aos nossos dias, não é verdade? É verdade. Ele é um assunto que, por mais que a gente sempre ouve muito sobre medo, a gente vai entrar agora num profundo, e eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, você vai simplesmente se deixar receber, porque além da minha presença aqui virtual, eu e a Mari, nós temos o Espírito Santo, que nessa noite fria vai queimar. Vai queimar e olhe, você depois que experimentar esse fogo, você não vai conseguir mais viver sem ele. É muito bom. E eu vou começar, Mari, perguntando para você, né, o que você tem percebido, o que você tem sentido com relação a esse tema, sobre esse assunto, esse sentimento, né, nos dias de hoje. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu, conversando com a Dani um pouquinho hoje, né, falei para ela tanta coisa para falar sobre isso, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai direcionar aí naquilo que for necessário, naquilo que for fundamental para a gente. Amém. Você sabe que, assim, quando começou essa pandemia, quando começou toda essa confusão, essa crise, né, chegando no Brasil e a quarentena e tal, eu comecei a perceber, assim, as reações das pessoas, né? E a gente sempre fala, né, que a cultura que está dentro da gente, aquilo que realmente tem profundidade em nós, se manifesta na hora da crise. Então, às vezes, a gente fala que a gente vive cultura do reino, que a gente vive... Deus é bom e Ele cuida da gente, mas na hora da tempestade, né, que a gente realmente expressa aquilo que está dentro. Na hora H. Oi? Na hora H, na hora da realidade. O comportamento, ele reflete o nosso coração, né? Então, eu comecei a ver, né, as reações, a gente começa a observar as reações das pessoas, as diferentes reações, e eu comecei a perceber, assim, o quanto as pessoas ainda, né, muitas pessoas ainda não conhecem realmente quem é Deus, né? Sim. É o amor. Sim. Porque a Bíblia fala que no amor não há medo, né? O perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, significa que quanto mais eu estou nele, quanto mais eu estou no amor, menos medo eu tenho, né? Então, o amor não é um sentimento, não é algo que eu sinto. Eu sinto o amor de Deus e daí eu nunca mais vou ter medo de nada. Na verdade, o amor, estar no amor é um lugar, é uma posição, né? E então, quando eu estou no amor, quando eu me levanto nesse lugar e eu começo a ser um com Ele, né? A Bíblia fala, você precisa me conhecer, Deus fala para nós, você precisa me conhecer em todas as suas veredas, em todos os seus caminhos. Essa palavra conhecer, ela no original dela, ela é a mesma palavra usada para quando Adão conheceu a sua esposa Eva, no sentido de se tornar um. É a maior intimidade que pode existir, né? É a intimidade entre homem e mulher. Então Deus está falando, eu quero que você venha e me conheça, ou seja, que você tenha uma intimidade comigo a ponto de se tornar um comigo. E quando você me conhecer dessa forma, né? Nesse lugar, quando não existe mais Deus e eu, a gente é uma coisa só. A mente dele é a minha, as emoções dele são as minhas, é uma coisa só. É ele em mim, eu nele, ele em mim, eu nele. Nesse lugar não há medo, né? Então a chave para a gente vencer o medo, a chave para a gente viver sem medo é intimidade, é relacionamento com ele, é viver nesse lugar, né? Onde cada vez mais eu sou uma pessoa com ele. É verdade. E foi isso que a gente conversando, né, Mari? A gente entendeu que essa questão do medo, ela tem muito a ver, se a gente parar para pensar, com um lugar, né? Isso, exatamente. Então, tanto o medo pode ser um lugar,
A gente pode entender ele como um lugar, como também o amor ser um lugar. Então, me veio assim essa semana, assim, você pode sentir o medo, mas não esteja nesse lugar do medo. Você pode se sentir desencorajado, mas não esteja neste lugar de desesperança, de falta de coragem, né? Porque a questão ali não é só você sentir, mas você não permanecer nesse lugar. Você já, agora, você já sabe, você já está entendendo melhor essa realidade, você já tem o Espírito Santo, como a Mari falou, ele está aqui dentro. Ele está junto com você, ele vai pensar com você, ele vai funcionar dentro de você. E agora você já consegue entender. Opa, esse lugar não é o meu lugar. Então, eu posso até perceber. Isso. E eu também, Mari, acho que no primeiro dia da quarentena, eu falei, opa, eu tô sentindo algo no ar. Era pesado, algo no ar. Né? São as notícias, vem esse canal tá vindo com muita informação. Informação para quê? Para que você tema, para que você não entre nesse lugar que já é teu de amor. E uma coisa muito interessante e importante, Mari, é que assim, Deus me trouxe assim algo de que o medo, ele normalmente é algo que você está antecipando. Ele não aconteceu. Ele não é sobre, muitas vezes, né, Mari? Ele não é sobre o que está acontecendo agora. Né? Eu estou vivendo agora algo, eu estou com medo. Normalmente eu tenho medo do que vai acontecer. Né? Eu descubro um diagnóstico, o que vai acontecer? Eu recebo uma notícia ruim, o que vai acontecer? Né? Então, é muito sobre o que vai acontecer. Só que nosso Deus, gente, ele nunca é pego de surpresa. Nós temos um Deus que sabe o que vai acontecer. Então, esse futuro, esse lá na frente, que eu já estava temendo, ele já sabe. Então, se você entende que Deus nunca é pego de surpresa, na hora que você sentir o que me faz tremer as pernas, você vai falar, Deus, você sabe o que vai acontecer. Então, busca nele a paz ali na hora e, como a Mari falou, vai para o teu lugar. Nesse lugar, você consegue ter esse antídoto contra o medo. Né, Mari? Exatamente. E eu acho que o grande segredo de tudo na vida com Deus, né? O grande segredo do reino é a mudança de mentalidade, é a metanoia, né? O que acontece com a gente? A gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, né, da nossa vida, a gente declara isso, mas a maioria das vezes a gente não consegue viver com Jesus Senhor. Jesus é Salvador, Ele me salvou, eu recebo, o Espírito Santo vem morar em mim, eu tô salvo. Mas Jesus Senhor, quando eu entendo o que significa o senhorio de Cristo na minha vida, significa que já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a minha vida já não é mais minha, é dele. Né? Então, quando Jesus é o Senhor, não existe nada que venha contra mim que possa me apavorar, que possa me deixar sem esperança, que possa me... Sabe? Porque Jesus já venceu todas as coisas. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele já venceu todas as coisas. E quando eu consigo mudar minha mentalidade e entender que Jesus é Senhor e que ele já venceu, sabe? Eu consigo abraçar, eu preciso conseguir abraçar essa verdade, eu preciso conseguir caminhar nessa verdade, porque não existe nada que ele não tenha vencido. E eu falo sempre para as minhas filhas, tipo, o medo, ele é mentiroso, porque Satanás, ele tem medo daquilo que está dentro de você. Satanás tem medo do que você tem. Então, ele mente para você, ele vem na sua cabeça e diz, o escuro, vai vir alguém aqui, você está ouvindo um barulho na casa. Então, ele mente para você, porque ele vai tentar o tempo inteiro te colocar no lugar que ele vive. Sim. Esse lugar de medo é um lugar que o inimigo e os poderes das trevas vivem o tempo inteiro. É um lugar, porque eles são o tempo inteiro confrontados com a verdade de que eles já perderam.
de que eles Sim, de que não existe mais exatamente. solução para eles, né? Exatamente. Então, Exatamente. E viu, Mário, só fazendo um parênteses pequeno, uma vez eu ouvi algo assim que eu falei, gente, óbvio, por que que eu vivi minha vida inteira, né? Eu vivi minha vida inteira, eu cresci dentro de uma igreja, mas eu era uma pessoa que tinha muito medo, né? E por quê? Porque eu não sabia olhar para o inimigo como ele realmente é. Nunca ninguém tinha me ensinado isso. Nunca ninguém tinha dito quem era Deus em termos de tamanho, quem era o inimigo diante de Deus, que me comprou, que já pagou meu preço, né? Então, isso nunca ninguém me ensinou. E quando me explicaram assim que, olha, o inimigo, né, o Satanás, ele sabe já o fim dele, porque ele conhece a Bíblia. Então, ele sabe o fim dele. Qual é a única coisa que ele pode fazer? Já que ele já sabe o fim dele, é tentar nos atacar os filhos de Deus, enquanto nós deixamos. Enquanto ele pode e enquanto nós deixamos. Então é isso que você falou. Isso mesmo. E é algo que eu vejo assim, quando a gente escolhe concordar com a mentira, né? Quando a gente concorda com essa mentira do medo, a gente sabe que Satanás é mentiroso, a gente concorda com ele, a gente abraça aquilo que é inferior, né? E a gente só está provando que Jesus ainda não é Senhor nas nossas vidas, porque isso está dizendo respeito a nós. Eu estou com medo do que vai acontecer comigo, eu estou com medo do meu futuro, da minha família, do meu filho, da minha casa. Então eu estou olhando para mim, é uma mentalidade ainda egoísta. Quando eu entendo que Jesus Cristo é o Senhor, não existe mais eu. Não existe mais eu. E tem um versículo que tá, eu até anotei aqui, em Isaías 51, que Deus pergunta assim, quem é você para temer? Quem é você para temer? Eu sou aquele que te consola. Então Deus está dizendo assim, você não entendeu ainda o meu tamanho? Você não entendeu ainda quem eu sou? Então, quem é você para temer? Então, assim, para de olhar para você. A sua mentalidade tem que mudar. Você tem que entender o que é o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Para que você possa andar acima dessas coisas. Né? Acima dessas circunstâncias. Jesus, quando ele venceu a morte, ele venceu... a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus, ele foi lá no inferno quando ele ressuscitou. Satanás estava comemorando, né? A gente venceu e tal. Porque o salário de todo o pecado é a morte. E aí Jesus vai lá, bate na porta e diz, ei, eu estou aqui. Eu venci. Né? Eu que não tinha pecado nenhum, eu venci. Agora não existe mais condenação, não existe mais acusação. Eu estou anulando o pecado desse povo. Eu tô remindo, eu tô apagando. Então não tem mais nem o que vocês lembrarem. Então agora me dá a chave. A Bíblia fala, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a sua força? Porque o pecado... ele já foi vencido. A morte foi vencida. Então, se a morte foi vencida, a força da morte é o pecado. Então, não existe mais, né? Não existe nada que possa derrotar Jesus. Ele já venceu tudo, né? E ele quer que a gente viva nesse lugar. Que a gente viva com essa perspectiva, com esse entendimento, né? E na maioria das vezes, a gente vive num lugar espiritual. Existe o mundo aqui físico. Existe o mundo espiritual, onde a gente vê, né, demônios e anjos, tô sentindo a opressão, eu tô sentindo o espírito, sei lá o quê. E existe o lugar celestial, que é o lugar que a gente deveria estar. É o lugar que os filhos de Deus a gente deveria estar. É um terceiro céu, é um terceiro lugar, onde a gente tem que olhar as coisas. A gente tá vendo, eu tô vendo aqui a confusão que o Satanás está fazendo, que os inimigos estão fazendo aqui na Terra, mas eu estou vendo de um lugar de cima, de uma perspectiva de alguém que já venceu, de alguém que já sabe o final da história, né? Exatamente. E teve 2 lives atrás, Mari, que inclusive Deus trouxe pra gente exatamente essa dinâmica. Vamos agora imaginar o nosso lugar lá, onde a Mari está dizendo, nosso lugar, porque você tem o seu lugar. Eu tenho o meu lugar e é dali que nós devemos enxergar os nossos problemas, é dali que a gente enxerga aquilo que vem como um soco num dia lindo que a gente não esperava, aquela notícia, e que te traz medo. É dali que vem, ali é o lugar onde você vai enxergar, do lado do seu pai. Do lado de Jesus, olhar pela perspectiva do céu, cada circunstância,
né? E agora nós estamos numa época excelente para exercitar isso, né, Mari? Exatamente. Quando começou... E assim, eu também, né, contando um pouquinho assim, eu sempre fui uma pessoa que era muito medrosa. E eu falava muito isso. Eu sou medrosa. Eu também. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de chuva, eu tinha medo de barulho, eu tinha medo de escuro. Quando eu casei, o Fábio viajava. Eu ia pra casa da minha mãe, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Então, eu era, tipo, a maior medrosa do mundo, assim. Assim, eu assumia isso como, tipo, faz parte de mim. Eu sou assim, né? Eu sou medrosa mesmo. E um dia, à medida que eu fui me relacionando mais com ele, conhecendo mais ele, eu comecei a entender. E um dia eu li um versículo, o Fábio me mostrou um versículo que dizia que os adúlteros não entraram no reino do céu, os fornicadores, os ladrões, os mentirosos e os medrosos. E olha isso! Me chocou, assim. Falei, como assim, né? Tipo, colocar no mesmo nível, né? De que os medrosos não entraram no reino. E eu comecei a buscar, sabe? Lutar contra isso, né? E falar, não, eu não vou mais ser medrosa, porque isso é muito sério, né? Isso não é o que Deus tem pra mim. Isso não é o lugar que Deus tem pra mim. E se ele trata dessa maneira, significa que eu estou perdendo coisas. Eu vivendo num lugar de medo, eu vou perder, né, coisas que ele tem para mim. Então, eu decidi não. E aí, à medida, como eu falei, quanto mais relacionamento a gente tem com ele, quanto mais intimidade, quanto mais a gente ouve a voz dele, mais a gente começa a ver as coisas como ele vê, mais a gente começa a pensar como ele pensa. Né? E aí, o que aconteceu? Quando começou, no final do ano, a gente tinha várias palavras sobre esse ano que não faziam sentido. Eram palavras avulsas, né? Eu não vou nem entrar muito nisso, mas quando começou toda essa confusão, né, da pandemia, as coisas começaram a fazer muito sentido. Uhum. E nós, né, que estávamos ali na house especificamente, e assim, o pessoal que a gente caminha junto ali, eu comecei a me sentir envergonhada diante das pessoas, porque eu falava, tava todo mundo apavorado, e assim, ai meu Deus, e agora? E a gente tava, uau! Que demais! Deus tá fazendo! E aí, chegou num ponto que eu falei, meu Deus, as pessoas estão achando que a gente é louca. Tô constrangida. É louco, eu vou parar de pôr, né? Porque, assim, parece que a gente tá no mundo de Bob, né? Que a gente tá vivendo em outro planeta. Mas é porque realmente a gente começa a pensar como ele pensa e o alinhamento com o céu faz isso. A gente começa a ver as coisas que o céu tá fazendo. Sabe? E não tem pavor, não tem pânico, porque a gente sabe que tudo isso coopera para o que Deus está fazendo. Isso, né? Isso faz parte do que ele está fazendo. Isso, essa é a chave. É isso aí, gente. Essa é a chave. Hoje, inclusive, tem um post novo no Voe Borboleta que fala assim: ei, vamos declarar, é um julho totalmente diferente. Né? Esse julho que normalmente a gente ia viajar, férias e muitas coisas, esse julho tá totalmente diferente, né? Então, o que nós vamos declarar? O que a gente vai fazer? Exatamente isso que a Mari está dizendo. Você vai viver numa nova perspectiva, né? Não importa se vão achar que você é maluca, mas com certeza, né? Nós somos mesmo, por quê? Porque a nossa mente é renovada, nossa mente agora é outra, né? Essa semana eu vi uma palavra, reeditar os pensamentos, né? Então, assim, para os outros a gente é louco, por quê? Porque a gente vai entender que no meio do caos, no meio do medo, o Senhor está trazendo bênção para minha casa, Ele está fazendo coisas maravilhosas e, inclusive, eu começo a me animar com tudo isso, né, Mari? Exatamente. Porque eu falo, meu Deus, eu tô feliz. Mas como assim feliz? Para com isso. É quarentena, é homeschooling. Como assim? Não, eu tô tendo tempo com os meus filhos, de qualidade. Eu tô ouvindo a voz de Deus o tempo inteiro. Então, assim, gente. E é algo então, isso. Pode falar. Pode falar, amiga. Pode falar. É algo que a gente vê assim. Eu sempre era medrosa, né? E aí eu comecei quando eu comecei quanto mais eu me relacionava com o Espírito Santo, quanto mais me relacionava com ele, mais eu descobria quem ele era. E aí é uma via de mão dupla. Quanto mais eu reconheço quem ele é, mais eu me conheço, né? Porque quando eu entendo quem ele é, ele me diz a minha identidade e é como um espelho. Eu me reconheço nele, eu sou filha, eu sou imagem e semelhança dele. Então, quanto mais eu conheço ele, mais eu me reconheço.
Então, eu Amém. comecei a entender algumas coisas e assim, por exemplo, eu cresci na igreja, mas eu vivia, tipo, apavorada com medo de demônio, coisa assim, né? Eu Gente também, endemoniada, então Deus me livre, né? Ui, não eu queria nem também. saber. E aí eu lembro que teve um culto que foi uma moça na igreja, há uns anos atrás, e eu lembro que quanto mais eu conversava com ela, mais o meu olho abria, assim, tipo, de meu Deus do céu, eu não quero orar sozinha com essa mulher. Ela era envolvida com tudo que você possa imaginar, assim, de um bandismo, macumbaria, meu Deus, era uma história, assim, quando você achava que Acabou. já estava assustador, ficava pior. E aí eu Uhum. lembro que naquele culto, a Gisá tava lá na house, e eu só olhava pra ela assim, tipo, "Ah, vem aqui, por favor, vem aqui, né? Foi bem no comecinho da house. E aí eu tinha pavor de orar com ela, sozinha. Tipo, mas o que eu vou fazer com esse monte de demônio? Porque a hora que eu começar a orar aqui, eu sabia que ela ia ficar endemoniada, né? E daí a gente orou e tal, e eu lembro que aquele dia foi algo tão simples assim, e eu comecei a perceber o poder que tinha no nome de Jesus, né? E o Amém. demônio começou a espernear lá e gritar, e você fala Jesus pra ele, sai correndo, porque ele tem pavor de Jesus, né? E ele faz a Sim, gente pensar que ele é tipo, "Ah". Mas quando a isso. gente, o pastor Bom que sempre falava, né? Que Satanás, ele é um ratinho com um microfone, rugindo igual um leão, para você pensar que ele é um leão, mas ele não é o leão. Leão só tem um, Sim, que já venceu. sim. Então, eu comecei a entender o poder que tinha no nome de Jesus, o poder daquilo que eu carregava, né? E aí isso começou a vir muito à tona e todas as coisas que o Espírito Santo foi trazendo sobre a minha vida, sobre as mulheres. E aí eu já preguei, né, no culto dela, já contei sobre isso no Boi Borboleta mesmo, sobre a palavra que Sim. Deus falava muito sobre essa questão, né, da guerra, da batalha espiritual. E eu ficava chateada às vezes. Eu falava, poxa, eu vou pregar nos lugares e eu fico sentindo, todo mundo fica passando mal, fica essa opressão, fica esse negócio ruim, a gente fica sentindo, vendo demônio para todo lado, vendo caveira, vendo, Aham. né? Então, eu comecei a ficar incomodada com isso. E aí Deus falou, mas isso Uhum. sempre vai ser assim, porque você carrega algo, você traz a guerra para fora, ela se Amém. manifesta, né? E aí a gente ali da house, a gente fala, né, a minha tropa de elite ali, a mulherada da house, o negócio é faca na caveira, porque a gente entende isso, que é onde a gente chega, quando a gente chega, a gente, sabe, sabe quando um exército poderoso ele chega e o Uhum. outro exército que é mais fraco apavora, né? Ele entra em confusão, Sim, porque ele sabe que. Então o negócio sim, confunde, atrapalha, vira opressão. sim. E isso foi uma chave para mim, para nós, né? Porque agora eu já sei, eu vou para cima, né? A gente vai para cima. Amém. Então, não tem medo, sabe? Eu posso sentir aqui, eu posso sentir né? Aquele negócio, aquela intimidação Vibe. que A vem vibe. confundindo, mas a gente vai para cima, a gente sabe aquilo que Exatamente. a gente carrega, né? Faca na caveira. E viu, Mari, sabe o que que eu acho? Desde o começo, quando você começou a contar um pouco da tua experiência, e eu tenho uma experiência assim também parecida, porque eu cresci dentro da igreja muito pequenininha. Uhum. E como criança, quando eu via o movimento do mundo espiritual ali, e às vezes uma pessoa caindo, alguma coisa, eu acabei, como eu já era mais medrosinha, e eu já comecei assim, tipo, ai, sabe o que que eu acho? Vou ficar bem longe disso. Olha lá, o que que ele quer fazer com a gente? Vou ficar bem longe, porque naquilo que a gente não mexe, a gente não se preocupa, né? Não vou É. mexer no vespeiro. E, Aham. na verdade, exatamente quando você começou a falar, eu falei, gente, olha aí, ó. Isso é uma chave para você, mulher que sente medo. Deus tem algo poderoso na sua vida. Por quê? Porque ele justamente, o inimigo vem contra aquilo que ele sabe que vai causar dano ali no lugar dele. Então, assim, ele quer que Uhum. você continue sentada no lugarzinho do medo. E bem pelo contrário, ele sabe que mulheres são poderosas quando elas Uhum. descobrem exatamente isso que a Mari falou. Puxa, eu era medrosa, eu não sou medrosa. Eu sei o tamanho do meu Deus e eu vou para cima. Eu vou para cima, eu não vou deixar ele fazer brincadeira aqui no meu espaço. Eu vou conquistar aquilo que, né, identidade, a tua identidade é corajosa. A tua identidade vai para cima, né? Então, Uhum. justamente, perceba você que está ouvindo a gente agora, se você também se sente um pouco afrontada. Então, comece a se posicionar e entender que é justamente você, mulher, que é chamada para algo que você vai até desmistificar, como a Mari desmistificou.
porque ela entendeu o poder do sangue de Jesus, entendeu o poder do nome de Jesus, e ali ela conseguiu entender, né? É assim, é aqui que eu vou, você vai lutar as suas guerras, né? É desse jeito. Exatamente. E eu não sei, Mari, se você quer já, porque nós falamos bastante, mas a gente ainda tem um tempo bom, meia hora. E eu não sei se você quer que a gente comece a falar um pouco, porque você já falou um pouquinho sobre as crianças, né? A gente está falando aqui da nossa experiência de criança, né, também. Uhum. E como Deus foi trazendo tudo isso para a gente se libertar disso. Então, não sei se você quer trazer agora a questão das crianças, se você tem alguma... O que você acha melhor? Não, A live é sua, amiga. pode ser. Pode ser, você que manda aí. Então, a gente conversou, né, Mari, que inclusive a Mari ela tem todo um know-how maravilhoso nessa questão do ensinar as crianças, né? E é super pertinente aos nossos dias, porque nós já estamos entendendo, mas como nós, como mães, como educadoras, ou qualquer uma que tem criança próximo, como que a gente pode trazer isso para as crianças, Mari? Então, eu gosto muito de um texto que o Fábio sempre fala esse texto. Ele sempre usa esse texto quando a gente fala sobre medo, né? É um texto que está em Isaías, que fala: seja somente ao Senhor o vosso temor, só Ele se prostre, se curve, né? E a gente, tudo aquilo que a gente teme, a gente adora. Aquilo que a gente teme se torna um Deus nas nossas vidas, né? A gente se prostra diante daquilo, a gente decide as coisas com base naquilo, a gente toma as nossas decisões, a gente toma os nossos cuidados de acordo com aquilo que a gente teme. Então, o nosso temor ele tem que ser somente ao Senhor, né? Ao Deus poderoso, a gente tem que temê-lo, sim. É a Ele que a gente deve adorar, porque senão tudo aquilo que a gente temer se torna um ídolo e a gente vai viver a nossa vida em função daquilo, né? Se rebaixando ou se prostrando diante daquilo. E eu sempre ensino isso para as meninas, né? Eu lembro quando começou elas começaram a ter essa questão do medo de dormir, porque tô com medo do escuro, não quero dormir sozinha e tal. Eu usei aquele filme do Monstros S.A., né? Que é da Disney, acho que é da Pixar, né? E a história do filme, num resumo, os monstros eles entravam dentro do armário e eles precisavam do grito das crianças, né? Que o grito das crianças ia trazer energia lá para eles. Eu não lembro bem a história, mas era algo assim. E aí, e daí eu lembro que eu falei para Lara, eu falei: filha, você percebeu que na verdade os monstros que precisavam que as crianças tivessem medo eram eles que precisavam que elas gritassem, porque senão eles morriam. Então, eles tinham, na verdade, eles tinham medo delas não gritarem, porque senão não teria mais energia para eles mesmos. Né? É isso que o inimigo faz com você. Ele tem medo do que você tem dentro de você, ele tem medo de Jesus, ele tem medo daquilo que está aí dentro e ele vai, só que ele mente para você. Ele vem no teu ouvido e diz mentiras para que você fique com medo dele. Isso. Então, quando você sentir o medo, porque o medo, é uma sensação, eu posso sentir o medo, né? É uma sensação da carne, é uma sensação carnal. Então, eu posso sentir o medo e eu posso escolher abraçar esse medo, alimentar esse medo e fazer com que esse pecado da carne comece a se tornar algo espiritual. E eu abro a porta para vir espírito de tudo que é jeito, de opressão e de todo jeito, para reforçar aquilo lá. Ou eu posso pegar esse medo, né, e decidir não concordar com ele e mandar ele embora. E eu lembro que eu comecei a falar para ela era pequenininha, eu falava: Lara, se você sentir medo na hora de dormir, você vai lembrar desse filme e você vai dizer assim: medo, eu te vejo aqui, eu te sinto, mas você é mentiroso, Jesus está aqui, vai embora. E ela era pequenininha. E no começo ela me chamava às vezes e falava: mamãe, tô com medo. Daí eu falava: então vamos repetir. Medo, eu te sinto, é real, eu tô sentindo, mas você é mentiroso.
né? E aí, com o passar dos dias, eu me lembro que daí chegou uma época que eu comecei a ouvir ela no quarto, pequenininha, ela falava assim, Medo, você é mentiroso. Você é mentiroso, Jesus tá aqui, né? Então eu ouvi ela falando e eu falava, fala em voz alta, porque Satanás não lê os seus pensamentos. Você tem que dizer em voz alta. Por mais que não seja aquilo que você está sentindo ou pensando, a gente fala o contrário. Porque aquilo que a gente fala, né? A gente traz a realidade. Então Deus está dizendo, declare o que eu faço para que você veja o que eu faço, né? Declare aquilo que eu estou falando para que você veja o que eu vou fazer. Então eu comecei a ensinar ela, Amém. fale em voz alta e você vai ver o que Deus vai fazer. E aí isso foi muito legal, porque daí teve uma vez que ela teve um sonho horrível, assim, eu nem lembro direito, mas tinha uma galinha no sonho, que ela ficou apavorada. Mas ela me contou de manhã. E ela falou, eu acordei, e daí eu falei, nossa, mas você não ficou com medo? Não chamou a mamãe pra, né, pra orar, alguma coisa dela? Não. Eu virei pro lado e dormi, porque Jesus estava ali. Então ela nem Amém. precisava mais falar, né? Isso. E Ela aí, já assim, entendia. essa E foi é uma engraçado, experiência. né? E é bem isso, né, Maria? É engraçado que hoje eu te contei que do mesmo jeito, isso, gente, que a criança, porque a criança ela é livre de filtro, ela expressa com muita naturalidade, com muita simplicidade aquilo que ela sente, aquilo que ela percebe. Então, assim, que a gente possa trazer para os nossos filhos Jesus para a situação. Né? Não abafar e dizer, não, não é nada disso, esquece, É, pensa em outra coisa. Não, mas traga Jesus, né? E isso tem muito do que a Mari sempre ensina sobre as crianças. Empodere seu filho para que ele possa, né? Você dá a ferramenta e depois ele vai caminhar sozinho, depois ele vai entender isso, essa verdade e ele mesmo já lá, mãe, vou ministrar sua vida. Tô percebendo que hoje você tá com medo e eles fazem isso com a gente, né, Mari? isso, Eles ministram a nossa vida também. sim. E comigo aconteceu exatamente isso, gente. Contar bem rapidinho, mas eu comentei com a Mari que há pouco tempo, né, algo veio sobre mim, uma notícia, e aquilo ali me fez tremer as pernas, como diz o Brunão, me fez tremer as pernas. E eu comecei a falar, ué, mas por que eu tô com tanto medo disso, né? E quando eu fui lá para o meu lugar de oração e comecei a orar, gente, Deus começou a me mostrar exatamente a história do Monstros S.A., tem muita verdade ali, um monstro gigante. E eu falei, meu Deus, mas e o que é isso? Isso é o que ele quer que você veja ele. Essa situação quer que você enxergue, né? Esse medo tá vindo para que você enxergue ele desse tamanho. Quanto mais você teme, maior ele vai ficando. Uhum. E o Espírito Santo começou, e eu, o Espírito Santo, e agora o que eu faço, né? Que ele tá aqui na minha frente. E o Espírito Santo falando, agora você vai começar a repreender, agora você vai começar a enxergar ele como ele realmente é. E eu comecei a fazer isso que a Mari falou, eu comecei a declarar com a minha boca, eu comecei a trazer existência. E o que aconteceu, Mari? Começou a inflar igual um boneco inflável. E Uhum. inflar, porque o meu medo estava fazendo ele ficar enorme. E simplesmente, gente, a paz que vem do Espírito Santo começou a encher o meu coração, porque aquele medo foi embora. Então, é isso. Isso é uma chave poderosa, tanto para os nossos filhos, traga Jesus para dentro dessa situação, né? Entenda que Deus nunca é pego de surpresa, né? Comece a trazer ele. E é um Isso. exercício, né, Mari? É. Porque as mulheres que estão ouvindo a gente falar, elas podem pensar assim, ai, mas será que é tão fácil isso que elas estão falando? Né? Elas estão falando assim porque elas, né, estão felizes ali com essa verdade, mas será que eu consigo? Será que é fácil isso? E o que Deus tem trazido para nós, com relação, não só com relação a essa série, com esses sentimentos, mas a respeito de tudo. O que Ele está trazendo para a gente? Ei, eu coloquei já em você uma semente. Eu não ia te pedir algo e dizer que você é capaz de algo que eu já não fiz você pronta para Uhum. ser. Uhum. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. A gente acessar a verdade daquilo que ele já fez por nós, né? E Isso. é, é aquele grande segredo, né? Na verdade, o grande segredo é Jesus ser Senhor da minha vida, eu mudar minha maneira de pensar e Isso. passar por essa metanoia e
através da intimidade com Ele, quanto mais eu tenho intimidade, quanto mais relacionamento com Ele, mais eu começo a pensar como Ele pensa, mais eu consigo entender enxergar o que Ele enxerga, entender o que Ele diz, né? E as minhas experiências, as experiências que eu tenho, que vão fazer toda a diferença, né? Davi, no Salmo 119, ele diz: os meus medos não me aconselham, são os meus testemunhos que me aconselham. Então, na hora que eu estou com medo, né? Aquilo que eu já vivi, as experiências que eu tive na tua presença, quando ninguém estava olhando, é isso que me aconselha. Então, na hora que eu estou lá diante do gigante, não é o meu medo que me aconselha, o que eu faço agora, né? Mas os meus testemunhos. Eu já matei um leão. Os meus testemunhos me dizem: eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu mato você também. Então, as experiências que a gente tem na presença dele é que vão fazer toda a diferença. Aquilo que a gente vive com ele, né? Então, as nossas crianças, elas têm que experimentar. Elas têm que conhecer e se relacionar com um Deus verdadeiro. Porque os frutos, eles são consequência de relacionamento, né? Uma árvore, o fruto de uma árvore, ele só é uma evidência daquilo que está dentro da árvore, da essência da árvore, né? A macieira nasce na árvore porque é uma macieira. A maçã apareceu, né? Não vai aparecer outro fruto. Então, o fruto, ele é resultado daquilo que está dentro da gente. Então, as crianças, elas precisam dar frutos do Espírito. E frutos do Espírito, fruto não é dom, né? O dom a gente recebe, é presente. Então, ele nos deu vários dons e está disponível para todo mundo, né? Agora, fruto, eu preciso gerar. Eu preciso de raiz, eu preciso de profundidade nele para que isso venha naturalmente, para que isso brote em mim, né? Eu não ganho frutos. Então, a gente precisa fazer com que as nossas crianças tenham profundidade nele, tenham experiências com Deus, elas conheçam o Deus, elas experimentem, elas escutem, elas sintam, elas badem, elas chorem, né? E as crianças, elas têm sofrido nesse tempo de não poder ir para a igreja, né? E eu desde o começo eu falei pro Fábio: eu não entendo o que é para eu gravar culto online para as crianças, que é para eu ficar gravando historinha. Tem um monte no YouTube que eles podem ir lá e assistir, sabe? Eu falei: as crianças, elas precisam ter experiência com Deus. E isso não sabe? Isso é papel nosso, dos pais, é nossa responsabilidade trazer isso para dentro de casa, é nossa responsabilidade fazer com que eles tenham essas experiências, né? Como os pais que levam até Jesus, né? Os pais que levam as crianças para a igreja. Então, eles precisam experimentar, eles precisam conhecer, eles precisam conhecer a palavra, né? E isso é fundamental, porque na hora, né? Como o Salmo 119 diz, na hora do medo, da situação difícil, o que vai me aconselhar são os meus testemunhos, são os testemunhos daquilo que ele fez em mim, aquilo que eu já experimentei, aquilo que eu já vivi com ele. Perfeito. Então, Mário, olha só, porque eu te perguntei, né? Aí aquela pessoa que está perguntando: ai, será que eu consigo? Gente, tá aqui a resposta. Por que você vai conseguir? Porque você vai trazer à memória aquilo que Deus já está fazendo. Então, Mário, eu acho assim que, meu Deus, não tem o que dizer. Esse é o antídoto do medo. E que eu e você, Mari, a gente pode falar, dar várias dicas, várias chaves, vários versículos. A gente pode falar aqui 3 horas. Mas se a pessoa não está desenvolvendo um relacionamento de verdade, ele não vai conseguir trazer essa verdade à tona. Me veio um exemplo, assim, por exemplo, o meu marido, eu conheço ele. Né? Conheço ele muito bem, né? Eu acordo com ele, eu sei, inclusive quando a gente casa, a gente já sabe até a reação da pessoa, né? Quando vai acontecer alguma coisa. De tão bem que eu conheço ele, eu sei que eu não preciso temer, né? Certas coisas com relação a ele, porque eu sei quem ele é, eu sei que eu não preciso temer, eu sei do amor dele por mim. Quando realmente eu atinjo esse nível de intimidade com Deus, é isso aí, você atingiu, a chave é essa, é o teu relacionamento com Deus. Eu conheço tão bem ele, eu sei que ele não vai me deixar. Eu conheço tão bem a essência do meu Jesus. Eu já sei tanta coisa que ele fez por mim lá atrás, eu já sei de cada livramento que eu já tive, ele com certeza vai fazer de novo. Do it again, Jesus, vai fazer de novo.
E eu não, né, eu não tenho como entrar nisso. Eu conheço. Eu conheço. Muito bom, Mari. É isso mesmo. E a gente ainda tem 15 minutinhos aqui, né? Eu sei que você tem mais coisas aí para falar, né? Mas eu não sei se você quer que a gente fale daquela receita que eu te falei, a receita do medo, se tem mais alguma coisa aí. A gente falou já do monstro, falamos das crianças, né? Como a gente trazer as crianças para essa verdade, né? Faça seu filho experimentar a verdade, né? Faça ele conhecer Jesus, né? Sejamos ponte, né? Que mais? Deixa eu ver o que mais. Eu estava lembrando da história de Gideão, né? A história de Gideão é uma história com muitas, muitas verdades a respeito disso. E Gideão, ele tinha medo, né? Ele era, né? Quando Deus chama ele para lutar contra os midianitas, primeiro que ele olha e fala, eu não sei o que fazer, eu não posso, eu sou mais fraco e não sei o que e tal. E Deus vai lá, né? Com toda a graça, vai mostrando para ele que ele era o escolhido. E aí ele levanta lá o exército, 32 mil pessoas, né? E aí Deus fala, não, tem muita gente aí, vamos fazer um filtro. E o primeiro filtro que ele faz é, quem está com medo, vai embora. Né? E nessa, 22 mil soldados vão embora. 22 mil pessoas vão embora, né? E aí depois disso, Deus ainda fala, tem muita gente ainda, ficaram só 10 mil. E aí ele leva os soldados lá pro riacho e fala, aqueles que, né, manda eles beberem água. E alguns tomaram água, levando água com a mão, e outros se abaixaram para tomar água direto lá do rio, né? E Deus falou, esses homens que levaram a água com a mão, né, que pegaram a água e levaram com a mão, a boca, esses são os homens que vão guerrear com você. E eram 300, eram tão poucos, né? Se você pensar, deu 32 mil e de repente sobrou 300. E aí... Peneira do medo. Exatamente. Que peneira. E algo que me chama a atenção, né? O Fábio pregou esses dias sobre isso, foi que quando os que levaram a água com as mãos, eles estavam bebendo a água, mas os olhos deles continuavam atentos. Os olhos deles não perdiam o foco. Eles continuavam olhando ao redor o que estava acontecendo. Os que se abaixaram para beber, eles começaram a olhar para a água. Eles olharam para baixo. Eles perderam a noção do que estava acontecendo em volta. Eles começaram a olhar o próprio reflexo na água. Isso reflete uma mentalidade egoísta. Eu estou olhando para mim, eu estou preocupado comigo, né? Então, e Deus pega, são esses 300 mesmo, esses 300 que estão com os olhos, né? No lugar certo, que estão percebendo o que está acontecendo, que esses aí que você vai vencer a batalha. E foi interessante porque a batalha deles, eles venceram sem lutar. Né? A Bíblia fala que eles pegaram tochas, eles tinham tochas e uma corneta lá, e eles subiram lá e começaram a tocar as tochas, os inimigos entraram em pânico, começaram a se matar, e eles mesmos se mataram. Né? Então, assim... É isso que a gente precisa entender, né? A gente pode estar num número menor, a gente pode estar sendo ridicularizado pelo mundo inteiro, falando que esses crentes estão tudo louco, tá tendo uma pandemia e vocês estão aí, o tempo do reino, e é isso mesmo, né? A gente está atento àquilo que Deus está fazendo, a gente entende que para que o reino inabalável seja estabelecido, é preciso que o abalável seja destruído. Né? Uma inundação do espírito, toda inundação ela vem para destruir o que é abalável. O dilúvio destruiu o abalável para estabelecer um novo normal, uma nova terra. Então, quando a gente vê, meu Deus, está destruindo, está acabando a economia, a política, o mundo está virando uma bagunça. E é isso aí, porque ele está abalando o que é abalável, para que o inabalável possa ser estabelecido pelos filhos que estão com os olhos atentos e que são poucos, porque nesse meio tempo tem um monte de gente que já olhou para baixo, já se perdeu, e já apavorou, e o medo já tomou conta, sabe? Então, assim, olha para frente. Não perde o foco. O nosso socorro não vem de governo, não vem de política, não vem de economia, não vem de nada. O nosso socorro vem de Deus. Então eu preciso olhar para o monte, saber quem ele é, sabe? E assim, não existe pandemia, não existe ciclone, não existe nada. Ontem aqui em casa, naquele ciclone que passou anteontem, ciclone bomba. Ciclone bomba, Mari. E as meninas estavam chorando e eu estava olhando para elas e eu falei, gente, eu pareço uma louca.
Porque naquele dia, eu e a mulherada da House, a gente tava orando e a gente tem tido nas salinhas de oração que o negócio tem pegado fogo no Zoom, porque é assim que tá sendo agora, né? Mas o negócio foi violento e a gente tava entendendo que tava vindo um vento impetuoso. E a nossa palavra desde cedo era vento impetuoso. E naquele vendaval que tava aqui, a árvore caindo e para... De repente, eu olhava para a Olivia e falava, é o vento do Espírito, é o que o Espírito Santo está fazendo, o Espírito Santo vem, ele muda tudo, ele destrói tudo. E ela, ai, mamãe. Falei, não, né? E eu falei, gente, se alguém olha isso, vai pensar, esse povo tá louco. E tá louco mesmo, sabe? Tá louco mesmo porque tá entendendo realmente quem é Deus, o que ele tá fazendo, sabe? Não existe medo, não existe pânico, não existe corona nenhum, sabe? A gente precisa parar de ter medo de doença, a gente precisa parar de ter medo das coisas, sabe? Ou eu creio naquilo que eu carrego, ou eu creio no poder do nome de Jesus, ou eu creio no que Jesus fez na cruz, ou então eu jogo tudo pro alto, sabe? Porque se eu não posso crer que o sangue de Jesus é suficiente para eu encostar numa pessoa que tem corona e ela ser curada naquela hora, então eu tenho que, sabe, aposenta, porque é uma vida muito medíocre, sabe? Então, você invalida, né, Mari? Você está invalidando o que Cristo fez na cruz. Exato. Gente, foi um sacrifício muito pesado e ele levou tudo por mim, por você, e não foi por algo pequeno. Foi para a nossa vida inteira. Foi para isso que a gente vive hoje. O sacrifício de Jesus, ele está sendo validado hoje, porque ele já sabe, inclusive, tudo que vai acontecer depois. Então, ele é para hoje, ele é para amanhã. Eu fazer a mesma coisa que Jesus fez, eu manifestar o que Jesus fez, eu orar pelos enfermos eles serem curados, eu orar pelas pessoas eles serem libertas, eu tocar o leproso e ele ser livre, é o mínimo que a gente tem que fazer em resposta àquilo que Jesus fez. Sabe, a nossa vida é de santidade e de entrega total e de, sabe, fogo no cão. Ela é o mínimo que eu posso fazer, porque por tudo que Jesus passou, por tudo que ele sofreu por mim, é o mínimo que eu posso fazer, retribuir. Eu não ter mais vida minha, sabe? Eu não ter mais nada meu. Eu viver para ele, eu querer o que ele quer, eu amar o que ele ama, sabe? Não existe nada que tenha mais valor do que isso. Não existe templo, não existe igreja. Então, as igrejas que têm o foco no culto, é o culto, tô preocupado com o culto, então precisa, ou você vai mudar a sua mentalidade, ou vai acabar. Né? É um novo normal, é um novo padrão, porque o foco não é culto, o foco não é a parede, o foco é sociedade. O reino de Deus está invadindo a terra porque os filhos estão se levantando para trazer. E a Bíblia diz que os filhos, o reino dos céus é trazido com violência, trazido com força. Então, a gente está aqui para trazer mesmo, para manifestar o reino dele na terra. E é hora de transformar a sociedade, não é para ficar charamanaia dentro do templo, porque isso não serve para nada se não tiver transformação fora das quatro paredes. A igreja ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser ativa, ela tem que manifestar, ela tem que sair para fora. Então, a gente vai contra realmente, a gente obedece a lei porque tem que obedecer, mas a gente tem que ir contra esse pânico, esse pavor das pessoas de ficar dentro de casa, de ficar sentado no sofá. Você não ganhou uma armadura de Deus para ficar no sofá. Amém. Se Paulo diz que você recebeu uma armadura, revestimos a armadura, para que é? Para você sair para batalha, e vestir, sair para fora, exatamente. Não é para ficar no sofá orando de joelho. Claro que você vai orar, né? Você vai orar para entender o que é para fazer, mas você tem que agir. O reino de Deus é um reino ativo, é um reino de ação, né? Então é para isso que a gente está aí. É isso aí, vento forte é você, tempestade é você, é tudo sobre você. É isso aí. Gente, olha só, tá quase acabando essa live, tá poderosa aqui, você tá entendendo o nível, você tá entendendo que isso aí é Voa e Borboleta, é o que a gente tem vivido hoje, não só no Voa e Borboleta, mas assim, é verdade do reino agora. Ou você parte para cima, ou você retrocede, e não é isso que a gente quer. A gente quer te ajudar, com certeza, a gente quer juntos, porque a gente sabe esse poder da unidade, né, Mari? A gente consegue entender. Então, assim, se você... Deixa eu baixar aqui o Morada. Se você entende que você tem passado por isso no teu dia a dia, que você está sentindo, às vezes, algo que vem para paralisar. E, mulher, você pensa que é só para paralisar aqui o teu dia de limpeza, que é para paralisar coisa pequena? É para paralisar coisa grande, porque você tem algo grande. Você tem um chamado nessa terra poderoso. É como a Mari falou, os poucos que estão nessa guerra agora é
para algo grande. Então, mulher, você que admite isso, isso já é maravilhoso. Você identificar. Isso é algo que a gente falou em todas as lives, Mari. Identificar é o primeiro passo. Para que Jesus venha e fale, agora eu vou fazer. Agora que você não está mais escondendo, né? Que você tem raiva, que você tem que lidar com medo, que você tem que lidar com a ofensa, com a inveja. Agora eu vou vir com tudo. Então, agora que você identificou isso, nós vamos juntas, eu e a Mari, nós vamos liberar aqui sobre você, que com certeza já está recebendo muito. Nós vamos liberar essas verdades do alto para sua vida. E você vai agora receber esse fogo do Espírito, que é realmente como uma metralhadora, como as meninas falaram ali dentro da gente. E nós vamos receber tudo isso aqui, que é leve, é poderoso e é libertador. Então, Mari, tá aí o finalzinho para você. Eu já vou te agradecendo, inclusive, antes, tá? Porque daqui a pouco vai dar uns 4 minutinhos, eu vou encerrar, porque eu quero gravar essa live, não vamos perder. Mas eu quero que você agora libere sobre todo mundo, porque tem homem, tem mulher, tem criança, todo mundo que vai alcançar essa live, essa verdade poderosa. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por esse tempo maravilhoso. Amém. Quero declarar agora sobre a sua vida que você é livre para viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Eu quero declarar sobre você agora toda mentira, toda fortaleza na mente, todo pensamento religioso que tem aprisionado a sua mente a respeito do medo, a respeito de retaliação, de não mexe com isso porque é perigoso. Eu quero declarar isso caindo por terra agora. Eu quero que a sua mente agora seja alinhada com a verdade sobre quem Jesus é, sobre o reino do céu que você carrega, sobre o nome de Jesus. Eu quero declarar agora toda mentira de religiosidade caindo por terra. Todo medo de mexer com as trevas caindo agora por terra. E eu quero declarar você livre para entender quem você é nele. Eu quero declarar agora que você é livre para receber as verdades. Eu quero declarar agora você livre para escolher Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro agora sobre a vida de cada mulher aqui, cada pessoa que está assistindo, cada homem, cada um, Deus, a tua paz, o entendimento completo sobre o que você fez, sobre o teu poder. E nessa hora, Deus, eu declaro, Jesus, uma disposição. Eu vou contra agora toda mentira, toda apatia, tudo aquilo que quer deixar as pessoas sentadas no sofá, tudo aquilo que quer deixar você acomodado, toda apatia, todo medo, toda insegurança. Eu vou contra você nessa hora. Eu declaro que você é livre para se levantar e para viver tudo aquilo que Deus tem para você, para ir para a batalha, para ir para cima, para fazer o que tem que ser feito. Eu quero declarar que você não olha para trás, que você, aquele que pega no arado, não olha para trás e que você não retrocede. E em nome de Jesus, eu declaro um tempo de você conhecer em profundidade quem Deus é. Amém. Em nome de Jesus, eu declaro que quanto mais você conhecer, quanto mais intimidade, quanto mais você se relacionar com Ele, mais você vai se reconhecer, mais você vai descobrir quem Ele é, mais você vai descobrir quem você é nele, mais você vai conhecer as verdades do reino, mais você vai ter a mente como a dele. Eu declaro uma disposição de passar por uma metanoia, de passar por uma mudança de mentalidade, de mudar a sua maneira de pensar, de compreender. Eu declaro todo espírito religioso de quadradinho, de como era, sempre foi assim. Não, e que você possa estar aberto agora, que a tua mente possa ser aberta para aquilo que Jesus fez, para o novo padrão, para aquilo que Jesus estabeleceu, para você entender que Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Eu declaro um tempo de secreto, de profundidade, de você mergulhar nesse rio, num lugar onde não dá mais pé, onde você é levado e conduzido por essa correnteza sem se preocupar. Eu declaro um tempo de ordem,
onde as duas margens caminham juntas, é poder e palavra, não existe Amém. só uma coisa nem outra. É tempo de você experimentar poder de Deus e conhecer a palavra dele. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, Mari. Um beijo para vocês, um super abraço para o Fábio, para as meninas. Em nome de Jesus, obrigada, viu? Um Amém. beijo. Eu agradeço. Seja abençoado por essa live, em nome de Jesus. Amém. Amém.